E aí, tudo bem? Em vídeos anteriores, a gente estudou sobre a transformada de Fourier e algumas propriedades associadas à transformada de Fourier. E hoje, nesse vídeo, a proposta é utilizar a transformada de Fourier para resolver equações diferenciais parciais. E nesse exemplo, a gente tem a equação do calor, ou equação da difusão, só que com uma diferença de quando a gente estudou sobre a equação do calor para funções periódicas, utilizando o conceito de funções periódicas e série de Fourier. A ideia aqui é que a barra ela se estende indefinidamente, teria um comprimento infinito. Sendo que, obviamente, uma barra infinita é um modelo matemático. Se você tiver uma barra muito comprida, com uma dimensão muito grande, considerá-la como uma barra infinita e aplicar essas propriedades a resolver o problema da maneira que vai ser proposta nesse vídeo, vai funcionar. É nesse conceito que a gente diz a equação da difusão, a equação do calor em uma barra infinita. E então, o problema que a gente tem é basicamente esse. É a equação do calor, o T é igual a K vezes o XX, que já foi visto anteriormente quando essa barra estava limitada, tinha um comprimento L, e U de x0 é igual a f de x. U de x e t vai ser a temperatura num dado ponto x no instante t. E então, U de x0 é a distribuição inicial de temperatura nessa barra. No entanto, a gente não pode utilizar a ideia da série de Fourier para representar a função f, pois a gente não está falando de uma função periódica. A gente está falando de uma função definida de menos infinito a infinito. Sendo que, para utilizar a transformada de Fourier para esse tipo de problema, a gente precisa que a f de x seja uma função absolutamente integrável. Esse era o pré-requisito para se poder calcular uma transformada de Fourier de uma função quando a gente viu em uns vídeos anteriores. E então, logicamente, ao resolver esse tipo de problema, está pressuposto que nós podemos fazer as operações que vamos realizar aqui agora. Então, está pressuposto que a gente pode calcular a transformada de Fourier da função f, por exemplo. Ok, dito isto, e pensando em x e t como variáveis do nosso problema, quando a gente aplica a transformada de Fourier, a gente vai aplicar a transformada de Fourier no tempo ou a transformada de Fourier no espaço. Estamos fazendo a transformada de Fourier, ou melhor, na variável t ou na variável x. Bem, aqui vai ser aplicada a transformada de Fourier na variável x, ou seja, no espaço. E então, começando pela primeira equação, que é a equação diferencial parcial em si, nós temos que a derivada de u com relação a t, que é uma função de x e de t, ela é, então, igual a k vezes a derivada segunda, derivada duas vezes da u com relação a x, e u é uma função de x e t. E aqui eu estou explicitando essas variáveis para a gente entender de que maneira a gente fez a transformada de Fourier. Eu vou aplicar a transformada de Fourier dos dois lados dessa igualdade, e então a gente vai acabar com o seguinte, a transformada de Fourier no espaço, na variável x. Isso nos leva a ter que calcular a transformada de Fourier da derivada de uma função, derivada com relação a t, e a transformada dessa u derivada duas vezes com relação a x. Para o primeiro caso, bem, a transformada de Fourier de ut de x e t, bem, ela vai ser escrita então como 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, da derivada parcial com relação a t, com relação a t mesmo, de u de x e t, exponencial de menos i ômega x dx. Aqui eu vou usar a variável x de integração mesmo. E então acontece o seguinte, nós estamos calculando uma integral com relação a x. Isso significa que a derivação com relação a t, ela é constante quando você olha para a variável de integração. Isso pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2π, a derivada com relação a t, da integral de menos infinito a infinito, de u de x e t, é a menos i ômega x dx. E essa derivada ela pode ir para fora, para antes da constante, e ser aplicada a toda essa integral. Acontece que isso aqui é a transformada de u. Então, isso aqui é a derivação com relação a t da transformada de u. Lembra que a gente está transformando na variável x, no espaço. E essa função, então, é a variável de ômega de t. A gente está derivando com relação a t. Então, isso é a transformada derivada com relação a t de ômega e t.
Agora, pelas propriedades estudadas, que eu não vou repetir aqui, a transformada de o xx de x e t, nós já vimos que vai ser escrita como i vezes ômega elevado a 2, porque nós estamos derivando duas vezes, vezes a transformada da função f. E aqui na nossa função f é a u, né? Então, a u de x e t. Então, isso é i ao quadrado é menos 1, então é menos ômega ao quadrado, transformada de u. Transformada de u de ômega e t. Isso significa, então, que essa transformada de Fourier, aplicada aos dois lados dessa igualdade, ela vai se traduzir, então, em transformada de u, derivada com relação a t, de ômega e t, é igual a k vezes, bom, a uxx, a transformada de uxx se transforma em menos ômega ao quadrado, então isso vai dar menos k ômega ao quadrado, transformada de u de ômega e t. Então, agora eu posso apagar esse rascunho aqui embaixo. Também, nós temos essa condição inicial aqui embaixo, que diz que u de x para t igual a 0 é igual a uma determinada função f de x. E fazendo o mesmo que nós fizemos ali em cima, que é calculando, aplicando a transformada de Fourier aos dois lados dessa igualdade, bem, nós vamos ter então que a transformada de u de ômega e 0 é igual à transformada da função f. Agora, em que esse procedimento, que eu vou chamar aqui de 1, que é o primeiro procedimento que a gente fez, que foi o de calcular, então, a transformada de Fourier a essas duas equações do problema, bem, em que esse procedimento foi útil? Bem, se a gente definir o seguinte, eu vou chamar y de t a função transformada de u com relação a ômega e t, certo? Vamos pensar em ômega como se fosse uma constante para essa função y. Então, a y' de t, que é a derivada de y com relação a t, então ela vai ser a ut, transformada de u, de ômega e t. E então, essa primeira igualdade, ela é equivalente a ser escrita como a y' é igual a menos k ômega ao quadrado y. E essa de baixo, ela vai ser, então, a y de 0 é igual a essa função transformada de ômega. E acontece que esse sistema, representado dessa maneira, é basicamente uma equação diferencial ordinária. Não só isso, é um dos tipos mais fáceis e iniciais que a gente estuda em equações diferenciais. É uma equação diferencial ordinária, linear e homogênea. E ela é fácil de ser resolvida. Perdemos essa ideia de derivada com relação a uma equação envolvendo derivadas parciais e ganhamos uma equação que contém apenas a derivada com relação a t, apenas a derivada com relação ao tempo. Ou seja, o problema diminuiu de dificuldade. O que a gente precisa fazer agora, aparentemente, diminuiu de dificuldade. Nesse caso, a CDO ela é muito simples de ser resolvida, e a próxima coisa que a gente precisa fazer é, basicamente, resolver a CDO. E então, o que nós temos é y' é igual a menos k ômega ao quadrado y. Isso implica em 1 sobre y vezes y' é igual a menos k ômega ao quadrado. E se a gente aplica a integral dos dois lados, nós temos o seguinte. 1 sobre y vezes y' é ln de y. ln de y de t. Então, é igual, essa integral é menos k ômega ao quadrado t. E aqui eu estou resolvendo essa CDO sem grandes cuidados com a parte matemática da coisa. Aqui a gente tem, então, bom, ln de y de t, a gente pode fazer a exponencial dos dois lados. Na verdade, exponencial disso vai ser igual a exponencial disso. Então, nós temos o seguinte, faltou uma constante, né? Então, aqui mais uma constante de integração, né, quando a gente resolve a integral. Isso resulta, então, em exponencial de y de t vai ser a nossa y de t. É igual a uma determinada constante, k, ou melhor, eu não posso usar k, porque eu já estou usando aqui. Então, uma determinada constante, bom, nós integramos com relação a t,
e a nossa função tem um ômega aqui misturado. Então, na verdade, essa constante C, ela é uma constante C de ômega. Então, aqui eu posso ter um A que pode depender de ômega, exponencial de menos K ômega ao quadrado T. E então, retornando, né, resolver essa y de t, no nosso caso, é resolver essa transformada de u. Nós temos que a transformada de u de ômega e t, ela é dada, então, por alguma função de ômega exponencial de menos k ômega ao quadrado vezes t. E então, nós podemos aplicar essa condição inicial aqui, na verdade, essa aqui, né? Nós sabemos que u de ômega e 0 é igual, então, se você aplicar 0 a essa exponencial, você vai ter menos k ômega ao quadrado vezes 0, que é exponencial de 0 e dá 1. Então, isso é a de ômega. E u, transformada de u, esqueci do sinal da transformada no u, a transformada de u de ômega e 0 é a transformada dessa função f. E então, basicamente, nós temos essa solução para u. A transformada de u de ômega e t, ela é, então, transformada de ômega exponencial de menos k ômega ao quadrado vezes t. Então, aqui está a solução para a transformada de u. Tudo bem, mas a gente não quer a solução da EDP, a gente não quer a transformada de u. O que a gente quer é a função u de x e t, que descreve a temperatura em cada ponto dessa barra, num determinado ponto x, no instante t. Então, o que a gente faz é muito simples. O terceiro passo, se a gente sabe que a transformada de u de ômega e t, ela é igual à transformada de f exponencial de menos k ômega ao quadrado t, basta então aplicar a transformada inversa de Fourier dos dois lados dessa igualdade. E a transformada inversa de u, a transformada inversa da transformada de u é a função que a gente estava procurando, é a u de x e de t. E a transformada inversa de transformada de f exponencial de menos k ômega ao quadrado t, bem, aí nesse caso a gente vai ter que calcular essa transformada, que é 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito. Então, nesse caso, a gente vai ter a f de ômega, transformada de f, exponencial de menos k ômega ao quadrado t, exponencial de i ômega x de ômega. Então, nós temos aqui a solução u de x e t para essa nossa EDP. Basta, então, a gente calcular a transformada inversa do produto entre a transformada de f exponencial de menos k ômega ao quadrado t. E veja bem que essa é, de fato, a solução para o nosso problema. No entanto, calcular a transformada inversa, né, do produto entre a transformada de f exponencial de menos k ômega ao quadrado t, normalmente não é uma tarefa muito fácil. Computar essa integral analiticamente, pelo menos, costuma ser uma coisa bem difícil. No entanto, nós temos algumas propriedades interessantes da transformada de Fourier para aplicar a esse caso. E então, embora essa seja a solução, ela não é uma solução muito computável e a gente pode prosseguir as contas. E a primeira coisa a se observar é uma propriedade da transformada de Fourier, que diz que, como visto em vídeo anterior, a transformada da convolução entre f e g pode ser escrita como raiz de 2π vezes a transformada de f vezes a transformada de g. E então, se a gente aplicar a transformada inversa dos dois lados dessa igualdade, a gente acaba conseguindo a transformada inversa da transformada da convolução. Então, a gente vai ter que a transformada inversa da transformada da convolução é a própria convolução. A convolução entre f e g de x vai ser, então, a raiz de 2π vezes a transformada inversa da transformada de f vezes a transformada de g. E veja que isso é quase o que a gente tem, porque para essa resposta aqui em cima, ela termina dizendo o seguinte, que a u de x e de t é
a transformada inversa de f vezes essa outra função aqui, a transformada inversa de f de ômega vezes exponencial de menos k, ômega ao quadrado vezes t. É isso que a solução está dizendo. A função u de x e t é dada dessa maneira. E talvez melhor ainda, a gente pode escrever da seguinte maneira. A u de x e t é 1 sobre raiz de 2π vezes raiz de 2π vezes a transformada inversa da transformada de f vezes e a menos k, ômega ao quadrado vezes t. E aí, dessa maneira, perceba que isso aqui, esse lado aqui, é o que nós temos aqui. Ou melhor, se existir uma função g de x tal que a transformada dela é exponencial de menos k ômega ao quadrado t, então nós tivemos... Aqui, veja bem que eu botei 1 sobre raiz de 2π vezes raiz de 2π, porque se a gente cortar, nós temos exatamente o que essa função de x e t. Porém, esse raiz de 2π ele é interessante porque, dessa maneira, ele vai ficar igual a essa resposta aqui da propriedade da transformada da convolução. Então, existindo uma função g tal que a transformada dela é exponencial de menos k ômega ao quadrado t, então a função u de x e t vai poder ser escrita, então, como 1 sobre raiz de 2π vezes a transformada inversa desse cara aqui. Então, vai ser a convolução entre f e g. Se a gente conseguir encontrar que existe uma função de fato g, tal que a transformada dela resulta em menos exponencial de menos k ômega ao quadrado t. E para isso, a gente vai usar um resultado já visto em aula anterior, que é o seguinte. Bem, se a gente tem a transformada de Fourier da função exponencial de menos ax ao quadrado sobre 2, bem, a transformada dessa função ela vai ser 1 sobre raiz de a vezes exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 2a. Ok? Ou seja, se você aplica a transformada inversa dos dois lados, a transformada inversa, então, dessa função, 1 sobre raiz de a exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 2a, ela resulta, então, exponencial de menos ax ao quadrado sobre 2. E é isso que a gente vai buscar aqui. Tentar escrever essa função aqui, menos k ômega ao quadrado t, de alguma maneira assim. E então, vou fazer aqui um rascunho. Bem, exponencial de menos k ômega ao quadrado vezes t pode ser escrito como exponencial de menos ômega ao quadrado dividido por 1 sobre k vezes t. Que menos ômega ao quadrado dividido por 1 sobre k vezes t é igual a menos ômega ao quadrado e multiplica pelo inverso dessa fração aqui, né? kt sobre 1, que dá o menos ômega ao quadrado k vezes t, que era o que a gente tinha anteriormente. Então, eu posso escrever dessa maneira assim. Melhor ainda, eu posso escrever como exponencial de menos ômega ao quadrado dividido por 2 vezes 1 sobre 2kt. Esse 2 corta com esse 2, então eu não desequilibrei nada. Só que agora, dessa maneira, está aparecendo com exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 2a, que era o que a gente precisava aqui nesse expoente. E então, eu posso escrever como e a menos ômega ao quadrado sobre 2a, com o a valendo 1 sobre 2kt. Beleza. Só que isso aqui, eu posso até deixar isso aqui como nota aqui no cantinho. Isso pode ser escrito, então, como a raiz de a
vezes 1 sobre raiz de A é a menos ômega ao quadrado sobre 2A, certo? Porque raiz de A corta com raiz de A, né? Sendo que aqui a gente não pode ter o A igual a zero, né? Só que, escrevendo dessa maneira, a gente tem raiz de A, 1 sobre raiz de A, exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 2A, agora eu conheço a transformada inversa disso, né? Então, isso é equivalente a raiz de A vezes a transformada de Fourier de E elevado a menos AX ao quadrado sobre 2. E então, na verdade, o rascunho está pronto. Eu vou poder escrever que exponencial de menos K ômega ao quadrado T, ele pode ser escrito, então, como raiz de A vezes 1 sobre raiz de A, exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 2A, com esse A aqui definido dessa maneira. E isso é raiz de A vezes a transformada de exponencial de menos AX ao quadrado sobre 2. E que, como esse esse raiz de A aqui, né, esse A envolve 2K e T, e essa transformada aqui em X, a raiz de A acaba sendo uma constante para essa transformada. Eu poderia colocar essa raiz de A, inclusive, aqui dentro, sem ter nenhum tipo de problema. Ele é só uma constante, né? A transformada da constante raiz de A vezes exponencial de menos AX ao quadrado sobre 2. Então, com A igual a 1 sobre 2K vezes T. 2K vezes T. Agora, olhando de novo para a nossa solução, 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de f de ômega exponencial de menos k ômega ao quadrado t, exponencial de ômega x d ômega, nós escrevemos, como visto anteriormente, que isso pode ser escrito dessa forma, 1 sobre raiz de 2π vezes raiz de 2π transformada inversa do produto da transformada de f vezes a transformada de uma outra função g. Então, se essa aqui é transformada de g, então a nossa função u pode ser escrita dessa maneira. E nós acabamos de encontrar a g. A g ela é raiz de a exponencial de menos ax ao quadrado sobre 2 usando esse a aqui. A função g ela é dada então por g de x. Poderia colocar g de x e t também, né? Porque a gente tem essa função, tem o t ali, mas é g de x e t para essa função g é uma constante. É então, bom, raiz de a, e o a é esse cara aqui, então 1 sobre raiz de 2k vezes t, 1 sobre raiz de 2kt, vezes exponencial de menos ax ao quadrado sobre 2. Então, de menos a, o a é 1 sobre 2kt, vezes x ao quadrado sobre 2, então vai ser x ao quadrado sobre 4k vezes t. E ótimo! Achamos a nossa função g de x e vamos lembrar que essa função u, então, pode ser escrita dessa maneira, 1 sobre raiz de 2π, convolução entre f e g. F é a função do problema e a função g nós acabamos de determinar. Daí, a solução, eu vou colocar aqui como passo 5, que é escrever a solução. Nós conseguimos, no passo 4, encontrar a função g e correlacionar essa solução com a propriedade da transformada de Fourier associada à convolução. Nós podemos escrever, finalmente, então, que essa nossa função u de x e de t, que era dada então por 1 sobre raiz de 2π, a transformada de menos infinito a infinito, transformada de f, é a menos k ômega ao quadrado t, é a menos i ômega x d ômega, que é a transformada inversa do produto da f com essa exponencial aqui, vai poder ser escrita, então, como 1 sobre raiz de 2π vezes a convolução entre a f e a g, certo? Como foi visto aqui, 1 sobre raiz de 2π, convolução entre f e g,
A g nós acabamos de encontrar aqui. E isso vai ser 1 sobre raiz de 2π vezes a integral de menos infinito a infinito de f de s, vezes agora g de x menos s. Então, 1 sobre raiz de 2kt vezes exponencial de menos x menos s ao quadrado sobre 4kt ds. Essa expressão para convolução, isso mesmo, entre f e g. E aqui, como a gente tem 1 sobre raiz de 2kt e integral em ds, então esse cara aqui é constante e pode ir para fora, ele pode se juntar com esse raiz de 2π que a gente já tinha. Então, no final das contas, a função u de x e t vai poder ser escrita como 1 sobre 2 raiz de k vezes π vezes t, 1 sobre isso, a integral de menos infinito a infinito, então de f de s exponencial de menos x menos s ao quadrado sobre 4k vezes t ds. E então, chegamos finalmente à solução final desse problema, muito usual, pelo menos. Já tínhamos uma solução na forma da transformada inversa de Fourier, e agora a gente tem, então, essa solução dada pela convolução entre f e g. Encontramos essa função g aí. Ou, utilizando a solução anterior, que usa a transformada inversa, né, a expressão para a transformada inversa, u de x e t, é 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito, de f de ômega, exponencial de menos k ômega ao quadrado t, exponencial de i ômega x d ômega. Então, essas duas expressões, elas são válidas como resposta final do problema da equação do calor numa barra infinita. E então, para esse vídeo, era isso mesmo que eu queria discutir com você, é conseguir encontrar a solução geral para esse problema. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida com relação às propriedades, tem vídeos anteriores explicando essas propriedades, de onde que elas vieram. Então, eu te desejo bons estudos, e é isso aí.